tarde, boa tarde. Hoje a nossa aula vai ser sobre o governo de Jânio Quadros. Vamos ver como esse governo se elegeu e quais foram as suas prioridades em seu governo. E aí, gente, nós vamos compreender que nós estamos falando de governos que são extremamente democráticos. Eles fizeram uso do sistema de democracia para se eleger, para fazer o seu governo. E quando Jânio Quadros foi eleito? É interessante compreender que as eleições nessa época, elas eram feitas diferente do que hoje são. Primeiro se elegia separadamente presidente e vice-presidente. E olha só, no final de 1960, foi eleito o sucessor de JK na presidência, Jânio Quadros, com 48% dos votos. E ele foi eleito porque um grupo conservador o apoiava. E ele tomou medidas muito conservadoras. Isso fez com que o seu governo acabasse por se tornar um governo de instabilidade. E nós vamos conhecer quais foram as suas medidas na economia, nas questões sociais do seu governo. Então, vamos lá. Jânio Quadros adotou uma política conservadora, uma política econômica conservadora, com corte nos gastos públicos, congelamento de salário. Além disso, tomou diversas decisões polêmicas, como proibições das corridas de cavalos em dias úteis e a regulamentação das regras dos jogos de cartas nos clubes. Olha só, enquanto eu tomo medidas na economia de extrema conservação e vamos afrouxar, por assim dizer, nos campos sociais, como a proibição das corridas de cavalo, regulamentação de jogos de cartas, isso eram medidas bastante polêmicas do seu governo. Na política externa, Jânio Quadros assumiu uma postura independente dos Estados Unidos, o que fez com que ele não fosse aceito por um grupo de políticos, aproximando-se de países socialistas e condecorando respectivas personalidades, como astronauta soviético Yuri Gagarin e o comunista Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana. Essas atitudes contraditórias fez com que outros grupos políticos começassem a duvidar do seu governo ou até não apoiá-lo nas suas medidas polêmicas que ele estava sendo adotada. E isso fez com que o seu governo fosse acabar sendo minado pelas decisões contraditórias que ele tomava. Causando grande surpresa, em 25 de outubro de 1961, Jânio renunciou, alegando que forças terríveis pressionavam a sua saída. Ou seja, ele tomou decisões que faziam com que o seu governo se tornasse instável, e isso foi causando o tempo todo de discordância entre os grupos políticos. E ele se sentiu pressionado, usando o argumento de que forças terríveis o pressionavam, ele renunciou em 25 de agosto, pensando que, posteriormente, a própria população iria fazer com que ele voltasse novamente ao poder, coisa que não aconteceu. Então, vamos para o nosso próprio outro governo, que também usou a democracia como regime de governo, que foi João Goulart. Quem foi esse homem? Após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart deveria assumir o governo. Entretanto, ele defendia uma política progressista. Olha só, enquanto um defendia a conservação, outro já era progressista. Mas vamos conhecer as medidas adotadas por esse candidato. Entretanto, ele defendia uma política progressista, motivo pelo qual era visto como desconfiança por grupo de políticos e de militares conservadores que passaram a se opor à sua posse. Diante dessa questão, João Goulart foi obrigado a negociar e a assumir um governo, um sistema de parlamentarismo, tendo assim o seu poder reduzido. E a redução de poder de João Goulart fez com que tensões sociais surgissem no território brasileiro. Vamos entender. Antes eu tinha um governo democrático, porém conservador. Agora eu tenho um outro governo que é mais progressista. E isso fez com que uma parte da população se opôsse a ele. Por quê? Eles não concordavam com a forma que ele governava o país naquele momento. Então vamos conhecer que tensões
foram aquelas. Tensões sociais. Tensões sociais, o que vocês entendem por tensões sociais? São revoltas, conflitos de grupos da sociedade que na maioria das vezes são esquecidos, estão à margem, não têm os seus direitos efetivados e deveres cobrados exacerbadamente. E isso fez com que grupos da sociedade brasileira começassem a discordar, a estar insatisfeitos com os governos que ali estavam. Porém, a nossa democracia naquele momento era uma democracia incipiente, muito jovem, ainda na sua formação. Eram governos que ainda estavam em processo de construção do regime democrático brasileiro. Então vamos lá. Nesse período houve um aumento da radicalização política no país e João Goulart passou a ser pressionado por grupos com ideias extremamente contrárias. Diversos movimentos sociais se mobilizaram buscando melhoras como nas condições de vida. E isso fazia com que os trabalhadores do campo buscassem as suas melhorias, os trabalhadores rurais buscassem a melhoria. E é a partir daí que nós vamos conhecer a diferenciação entre trabalhadores do campo e trabalhadores rurais. Trabalhadores urbanos. Essa diferenciação, ela não só acontecia na estrutura do trabalho, como também na forma de pagamento salarial. É impressionante como quem trabalhava no campo ganhava menos do que quem trabalhava na cidade. E isso fez com que grupos do campo viessem à tona, se organizassem, buscassem pelos seus direitos que fossem efetivados. Então vamos conhecer. No campo, trabalhadores rurais se organizaram por meio de movimento como as ligas camponesas para reivindicar uma reforma agrária. Outros grupos, como o movimento estudantil e os sindicatos de trabalhadores, fortaleceram sua militância durante esse período e passaram a acompanhar ativamente as questões políticas do país. Interessante, o que antes não tinha sido colocado para que esses grupos tivessem acesso era como a política brasileira ela caminhava. A partir do momento que governos que se faziam de uso da democracia governavam tomando medidas que privilegiavam alguns grupos, os menos favorecidos começavam a se manifestar, a dizer não aceito, estou insatisfeito com esse governo e a se organizar em grupo para buscar melhores condições de vida. Desde o início, 1961, um governo onde a democracia ainda era incipiente, ela estava sendo construída e assim nós vamos conhecer o que de fato eles consideravam como reforma agrária. Que tipo de reforma era essa? No nosso módulo você vai observar o conceito trazido por esse autor. Reforma da estrutura agrária de um país, com o objetivo de redistribuir as terras, principalmente as improdutivas, a um maior número de pessoas para fazer justiça social e garantir o aumento da produtividade agrícola. E esse é o conceito trabalhado por esse autor. Mas hoje a gente olhando para todas as dificuldades do campo, e aí a gente pode se perguntar, a reforma agrária se efetivou? Ela existe verdadeiramente? E principalmente hoje, 2020, como estão as questões relacionadas à reforma agrária? Ainda é viável? Como pode ser hoje haver reforma agrária? Essas são questões que cada um de nós temos que nos questionar para entender como é que o nosso país, um país que é territorialmente imenso, maior do que outros países, como nós brasileiros entendemos a reforma agrária. Não é simplesmente entender o conceito, mas é saber se esse conceito está sendo efetivado na vida das pessoas que precisam dele efetivado, moradores do campo. Como e por que as cidades litorâneas do Brasil passam pelo êxodo rural todos os anos? Por que há essa grande saída do pessoal do campo
para as cidades. A partir do momento que nós compreendemos esse conceito, nós vamos entender por que reforma agrária e para que reforma agrária hoje no Brasil democrático de hoje, 2020. Então, vamos voltar para o nosso livro. Contrários a esses movimentos progressistas, os conservadores também se organizaram. Esses grupos tinham receio de que os movimentos sociais se tornassem uma ameaça aos seus privilégios. Olha só, aquele grupo que está lá na torre, lá em cima, na pirâmide etária, começa a observar que aqueles menos favorecidos já estão se organizando. O que antes se ouvia falar, hoje já tem grupos, pessoas que estão percebendo que os seus direitos não estão sendo efetivados. Isso é muito importante. Então, dando continuidade, de volta ao presidencialismo. O que é isso, gente? Por que nós temos que entender isso e para que estudarmos? Hoje nós vamos entender isso de uma forma bem prática. Com a crise pela qual passava o governo de João Goulart, conseguiu antecipar um plebiscito. Plebiscito é uma votação onde as pessoas vão votar para saber que tipo de sistema de governo eles vão querer. Então, vamos lá. Esse plebiscito que aconteceu em 1965 para decidir qual seria o modelo de governo vigente no Brasil. Assim, em janeiro de 1963, a maior parte da população decidiu pôr fim ao parlamentarismo para ter de volta o presidencialismo. Com isso, João Goulart passa ao governo com maior poder. E essa decisão, ela foi uma decisão da população brasileira. É claro que ainda naquele momento eles não saberiam efetivar a diferenciação desse conceito. Mas até hoje eu chamo vocês à questão. E hoje? O que vocês acham? Qual seria o melhor regime de governo? O que nós temos hoje é de fato uma democracia? Eu quero saber dessas questões. Então vamos lá. Em suas primeiras medidas após o plebiscito, o presidente procurou combater a inflação ao controlar despesas públicas e congelar salários. Essas medidas de congelamento de salário, conter despesas públicas, isso vai de contramão ao governo. A maioria das suas medidas, elas beneficiavam um grupo. E esse grupo estava começando a entender que a população estava compreendendo que os seus direitos não estavam sendo efetivados. O fim do governo de João Goulart. Como isso aconteceu? Buscando solucionar os problemas do país e conquistar maior apoio, em março de 1964, João Goulart reafirmou a necessidade de implantar as chamadas reformas de base. O que elas incluíam? Elas incluíam um conjunto de iniciativas de grande impacto, como a reforma agrária, a reforma urbana, que tinha o objetivo de doar lotes nas cidades para as famílias pobres construir suas casas. Olha só, essas reformas de base eram como organizar o seu governo, procurar uma base onde pudesse conciliar os menos favorecidos e aqueles que os colocou lá no poder. E aí nós vamos entender, mesmo com aquelas reformas de base, ele não tinha como manter aqueles dois planos em pé de igualdade. Ou você consegue, ou ele conseguia um, ou conseguia o outro. As reformas de base, incluía ainda a concessão do direito de voto aos analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas. E olha só, até então, quem não sabia ler e escrever não votava. Isso fazia com que pessoas que não entendiam como escolher, pudessem escolher. Isso tinha dois fatores. Ou eu ganho com isso, ou eu perco com isso. Mas aí nós vamos conhecer como o povo brasileiro, desde o voto de Cabresto, foi conduzido pelos políticos a votarem. E nós vemos aí justamente nisso. Levar uma pessoa que não sabe ler e escrever a fazer uma escolha, trouxe um benefício ou um malefício? Quero ver essas questões respondidas. As propostas de João Goulart desagradaram as elites brasileiras, principalmente banqueiros, grandes proprietários de terra e empresários. Ora,
ele não conseguia manter as reformas de base sem desagradar o seu grupo. A elite brasileira naquele momento estava insatisfeita, porque aquelas reformas de base beneficiaria os menos favorecidos, coisa que a elite brasileira naquele momento não queria, não aceitava. Dessa maneira, algumas manifestações providas pela sociedade civil forneceram suporte para que militares brasileiros organizassem um golpe de governo, de Estado, executando no dia 1º de abril de 1964 esse golpe depois João Goulart e deu início a uma ditadura no Brasil. Resumindo, nós vimos 2 governos democráticos, Jânio Quadros e João Goulart. Vimos como esses governos tomaram as suas medidas e fizeram com que seus governos seguissem em frente na construção também da democracia. Dúvidas? No grupo de WhatsApp, espero que vocês tenham êxito na feitura das suas atividades e qualquer coisa no grupo de WhatsApp. Até a próxima, turma!